Geeks, tudo em cima, sentado no trono que era para estar vazio, e Musamá declarou uma das frases mais memoráveis de todos os tempos no mangá de One Piece. Hoje, os Ji são apenas cascas vazias. Essa é uma frase realmente que faz a gente ficar refletindo sobre o que os Ji sabem, o que ainda é essa bandeira que esse grupo familiar, que esse grupo de pessoas, ou aqueles que têm a capacidade mais afinca de carregar a vontade herdada de outros personagens, podem realmente ameaçar em Musamá, ou de não ameaçar em Musamá ao ponto do rei, do soberano do mundo, falar algo desse tipo. Mas, será que devido ao crescimento de Luffy em poder e status, Imu não passou a considerar o nosso capitão, o nosso protagonista, como uma casca que não está mais vazia? Que existe algo lá dentro? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Com certeza a sequência de capítulos que tivemos do 1083 até o 1085 foram uma das maiores do mangá de One Piece, né? Com as revelações que tivemos em relação a Imu pela primeira vez falando na trama, né? Porque até então Imu só ficava com aquela reação, né? Competia ali com o Dragon pra quem fazia mais E Imu, chegando no capítulo 906, tem mais falas do que o Dragon, né? Mas brincadeiras à parte, o fato é que a partir desse capítulo muitas coisas começaram a ganhar ainda mais camadas, muitas mais características, porque a partir do momento em que o Rei Cobra revela que Lily tinha o sobrenome Ji, né, ou até mesmo essa marca Ji ali em seu nome, Imu acaba decidindo lhe atacar. Hoje a gente acredita que seja Gunko que acabou atacando ali o Rei Cobra e também juntamente com o Sabo. Vimos toda essa confusão acontecendo ali durante o mangá e já passamos disso também na animação, mas o fato é que a partir desse momento Imu deixou claro para nós que todos os Ji vivos, aqueles que estavam vivos nos dias de hoje, não fazem ideia do que representam ou se podem gerar alguma ameaça para ele, porque aquilo que é falado, não existe mais nenhuma pessoa, ninguém que esteja vivo que possa ser uma ameaça para Imu-sama. E o mais interessante é que isso está conectado diretamente ao nome, a forma como os personagens se apresentam ou até mesmo são colocados. E a gente tem uma característica bem interessante, porque o Luffy sempre se apresenta que ele é Monkey D. Luffy e ele será o rei dos piratas. E isso pode se conectar ainda mais com o redespertar de um deus, o deus do sol. Imu parece que não vai mais tolerar o crescimento do Luffy. Meus amigos, estamos caminhando para os momentos finais do flashback do Harold, que virou flashback, era o flashback do Loki, virou flashback do Harold, virou flashback do Shebeck, voltamos para o flashback do Harold e agora vamos voltar para o flashback do Loki. É o Inception, né? A gente tá chegando nos momentos finais aí desse flashback e é claro que Musamá vai aparecer para botar o zaralho lá em Elbaf e subjugar todo esse poder. E é claro também que é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos para que o YouTube entregue ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. Não tem capítulo de One Piece essa semana, mas seguimos analisando, segmentando, destrinchando ainda mais essa obra que a gente tanto ama. Você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypar ou ajudar o canal através do Pix, que vai estar piscando aí na tela durante o vídeo. Você pode fortalecer o canal do Geek Brasil dessas formas. E nós sabemos que tudo acaba mudando para essa expectativa para a reta final do mangá de One Piece quando o Luffy acaba despertando o seu poder, a sua habilidade. Os Gorosei mesmo falam que é um poder que estava ali apagado, adormecido, quieto. Nos últimos 800 anos, tivemos ali esse poder meio que deixado de lado por enquanto, né? Procurando um portador que talvez fosse ali digno através do seu despertar
chegando até o nosso capitão. Isso tudo acaba mudando, gerando grandes expectativas, porque desde que despertou seus poderes, o Luffy ele já derrotou o Kaido, né? Claro que no Luffy não foi sozinho, mas o Luffy liderou o ataque contra os Yonkous, né? Tanto ali o Kaido quanto também a Big Mom. Através aí desses ataques, o Luffy acabou derrotando o Kaido e até mesmo ganhando o posto de um Yonkou, né? Ele acaba conseguindo ali essa característica porque através ali de se tornar o Imperador dos Mares, você ganha territórios e ao mesmo tempo você acaba ganhando ali status. Isso já não é mais um pirata que pode ficar quieto, né? Não pode deixar esse pirata simplesmente fazer o que quiser. O governo mundial precisa agir, a marinha precisa agir, a CP precisa agir. E não é à toa que na próxima saga, no próximo arco em Elbaf, nós podemos ver a batalha ali de Luffy contra o Lucci. E aqui a gente percebe qual é o patamar que o Luffy está, né? Porque ele nem reconhece o Rob Lucci. Ele brinca com o Lucci durante todo o combate. Lucci despertado, lute com as marcas, lute com sei lá do que, haki do armamento, haki da observação, poderes ali inclusivos da CP, nada. O Luffy brinca com o Lucci o tempo todo e ele nem reconhece o seu antigo adversário de Enies Lobby como adversário à sua altura agora. Não, muito pelo contrário. Lucci agora está abaixo até mesmo do seu imediato. Ele está abaixo ali do... Vou chamar imediato, porque muita gente vai ficar aqui irritado, mas ele está abaixo até mesmo ali do seu braço direito, o que coloca aqui mais conotações de que nem mesmo a CP pode parar o Luffy nesse exato momento. E é claro que nós saímos da CP e escalamos para os almirantes. Você pode falar também ali que o Luffy ele tem algumas segmentações ali numa batalha contra o Kizaru que não queria lutar, né? A gente não precisa falar que o Kizaru lutou com todas as suas forças e tudo mais, mas o Luffy conseguiu superar o Kizaru, né? Mediante naquilo que o Kizaru se propôs a lutar, o Luffy, ele acabou superando ele, seja através ali dos seus poderes, da Gomu Gomu no Mi, ou da Hito Hito no Mi, Nika, do jeito que você queira chamar, ou até mesmo ali usando o seu haki do Conquistador. O Luffy consegue superar o Kizaru. O Kizaru não poderia fazer tanto corpo mole assim, porque senão ia dar muita evidência, mas fica nítido que ele estava fazendo, entre aspas, um corpo mole por causa que ele estava ferindo o seu grande amigo, mas ao mesmo tempo o Luffy teve que se superar para derrotar esse estágio do Kizaru. Eu acredito que se o Kizaru endurecesse ainda mais a batalha, o Luffy ainda assim conseguiria lhe alcançar, lhe derrotar, mas daria muito mais dificuldade, né? Porque o Kizaru, meio que tipo assim, ele foi derrotado umas 2, 3 vezes e depois ele deixou pra lá, né? Já tava tipo assim, tendo um ataque de pânico por ter fincado ali, atravessado, empalado o seu melhor amigo. Luffy também foi capaz de atropelar os Gorosei, conseguindo fazer todo o seu bando escapar de uma ilha governamental. E a gente consegue ver um contraste completamente de Sabaody, onde o Luffy leva os Mugiwaras para chegar no novo mundo, e quando eles vão atravessar a barreira, eles são simplesmente devastados ali, tanto por Kizaru, pelos pacifistas, pelo Kuma, toda essa galera junta ali, atropela o bando e fala: não, agora não é o momento de vocês, voltem daqui 2 anos, cada um vai treinar, ficam mais fortes, e aí eles retornam para a jornada. O fato é que agora em Egghead, lutando contra aqueles que portam, pelo que aparenta, as maiores habilidades de Imu, o Luffy foi o tempo inteiro superior a eles. É uma batalha assim que, se não tivesse a regeneração de Imu-sama, pelo menos ali uns 3, 4 dos Gorosei teriam sido mortos, né, na batalha contra o Luffy, ou derrotado, nocauteado, estariam babando até agora lá em Egghead. Então o Luffy, ele vai segmentando cada vez mais camadas e nem mesmo os Gorosei conseguem ter ali esse alcance contra o nosso capitão. Então o personagem já não pode mais ser parado pelos marinheiros, não pode mais ser parado ali pelos Gorosei, não pode mais ser parado pelo CP, né, pela CP. Então o que acontece, o que rola, resta Imu-sama entrar em ação.
E todo esse poder acumulado, toda essa influência, todo esse status faz com que o Luffy não seja mais algo que o próprio Mu possa continuar ignorando. Se todas as suas forças não conseguem mais parar esse pirata, então tá na hora de Mu-sama se colocar em ação. E olha só que coisa interessante, foi exatamente isso que aconteceu com quem? Com o Xebec. Foi exatamente isso que aconteceu com o Xebec. O Xebec destruía navios do governo mundial, fazia o zaralho ali contra o governo mundial, destruía ali os portões que guardam ali os oceanos, fez o zaralho contra a marinha. O único que fazia ele correr era o Garp. Só que Imu não pode contar com o Garp ali para suas corrupções. Então, a única pessoa que poderia parar o Xebec era Imu-sama. Ele conduz diretamente ali para God Valley. E a gente tem já algumas teorias que apontam que para Imu conseguir controlar os personagens, precisa retroceder ali para a terra natal, que Imu realmente está visando para usar o Dome Reverse. Então, assim como o Xebec ele foi apagado em God Valley, Imu chega em Elbaf para também apagar o nosso capitão. Imu fará de tudo para matar o Luffy em Elbaf. Essa é a visão. Imu está atrasado, ele sabe que está acontecendo um ataque em Mary Josie, existem vários segmentos que podem estar acontecendo, pode ser os revolucionários, pode ser os piratas do Barba Negra, pode ser ali a tripulação do Ruivo atacando finalmente Mary Josie, pode ser os revolucionários juntamente com a tripulação do Ruivo, nós não sabemos o que está acontecendo em Mary Josie, mas isso fez Imu ter urgência para que os Cavaleiros de Deus acabassem com o serviço em Elbaf e retornassem de forma rápida para Mary Josie para acabar ali com a batalha, com o confronto que está acontecendo na Terra Sagrada. E tem um ponto, uma característica que é interessante quando Imu aparece em Elbaf, que é o fato de que Imu chama o Luffy de Joy Boy. Automaticamente, Imu ainda não aceita o Luffy como adversário à altura. E isso era algo que Imu também fez com outro personagem. Mais uma vez a gente volta para ele, Xebec. A gente pode observar que quando Imu acaba encontrando o Xebec pela primeira vez, Imu não lhe chama de David Xebec, lhe chama de Davy Jones, né? Fala para ele que ele é Davy Jones. O Xebec fala assim: eu não sou esse cara, né? O Xebec ele dá essa resposta, uma resposta muito parecida com o que o Luffy sempre dá, né? Porque toda vez o Luffy é chamado de Joy Boy ou Nika, e ele fala: quem que é essa pessoa? Eu não sou essa pessoa, né? Eu não sou essa criatura. Ele já falou isso pra Bonnie, já falou isso pro Zunisha, já falou isso também ali em relação ao próprio MF. Então o Luffy ele fala sobre essa perspectiva de que ele não é o Joy Boy, ele não é Nika, ele é o Luffy. Da mesma forma como o Xebec falou para Imu que ele não é Davy Jones. Ele pode gostar de Davy Jones, ele pode seguir o caminho de Davy Jones, mas ele não é David Jones. Então a gente pode observar que existe um problema na visão de que Imu ainda possa não reconhecer o Luffy como alguém que não é uma casca vazia. O Xebec morreu com Imu lhe chamando de Dave, como uma referência a David Jones, como se Imu não ainda lhe reconhecesse, mas apenas a sua vontade herdada. Então quando Imu chama o personagem pelo nome do seu ancestral, vamos chamar de ancestral aqui com muitas aspas, Imu está reconhecendo a vontade herdada daquele que ele reconhece como um adversário. Então quando nós observamos ali Imu fazendo isso com o Luffy pelo nome de Joy Boy, ele também está reconhecendo o Joy Boy, a vontade herdada do Joy Boy no Luffy nessa segmentação. E tudo isso fica ainda mais evidente, né, da forma como Imu começa a carregar essas características nos últimos capítulos. A questão então que aparenta é que para Imu não considerar um Ji como uma casca vazia é lhe chamar pelo próprio nome. Quando isso acontece, na visão do soberano do mundo, a vontade do portador da vontade herdada terá ultrapassado o portador da vontade original.
Então, quando Imu olha pra alguém, se aquele alguém não tem uma vontade herdada, ele é um nada, ele é um absoluto nada. Se aquela pessoa tem uma vontade herdada, aquela vontade herdada, se é reconhecida por Imu, é reconhecido pelo seu nome. Por isso que Imu chama o Shebek de Davy Jones e o Luffy de Joy Boy. E o Luffy de Joy Boy. Por isso que tem essa separação, essa segmentação interessante ali sobre o personagem. Para Imu chamar ali o seu adversário pelo seu próprio nome, ele precisa reconhecer que a vontade daquele personagem ultrapassou alguém ali que ele considerou, ou supostamente considerou, no século perdido como adversário à sua altura. Elbaf tem de tudo para marcar o começo do reconhecimento de Imu pelo Luffy, não como Joy Boy, mas sim como Luffy do Chapéu de Palha. O Luffy vai para a guerra final, já não mais sendo uma casca vazia. O Luffy então vai ser reconhecido por Imu como um adversário à altura que precisa ser derrotado. Mais uma vez, não como Joy Boy, mas como Luffy do Chapéu de Palha.